Salve galerinha, atendendo a pedidos, estou narrando também esse vídeo, já que vocês gostaram da narração do outro vídeo. Essa aqui foi uma corrida feita no dia 2 de agosto de 2025, do RKR 2025, Renegados Kart Race, etapa número 6, aí no Kart Point. Eu larguei de terceiro, devido ao grid dessa corrida ser grid invertido da corrida anterior. Na corrida anterior eu fui bem mal, cheguei lá atrás e aí por conta disso eu larguei em terceiro nessa corrida. Aí nesse momento eu estava em terceiro ainda, seguindo aí o Thiago Parrini e o Andrés. Defendi um pouco aí o ataque que veio do Alexandre, mas aí na hora da freada ele me deu um toque atrás, me empurrou longe. Pedi desculpa aí, mas prejudicou um bocado, mas não faz muita diferença aí mais pra frente não esse lance. E aí eu fui seguindo o Alexandre, ele deu um toque ali no Andrés, deu uma empurrada nele pra gente seguir mais pra frente. Thiago Parrini botou do meu lado aqui pra tentar passar, mas recuou na primeira curva. Fiquei planejando aí o que eu ia fazer. Aí eu e o Alexandre conseguimos passar o Andrés. Ele perdeu várias posições lá atrás, ficou bem longe da gente nesse caso. E aí eu fui tentando colocar uma pressão e tentar passar o Alexandre aí no caso, né? Só que o kart dele estava bem melhor. Eu senti que o meu kart não estava legal de reta. Então isso foi um pouco complicado nessa corrida toda. E aí eu vi que eu estava mais rápido em algumas curvas. Mas na reta eu não tinha condição de passar, ó. Tô colado aí, beleza, até que meu kart foi bem no vácuo. Fui seguindo. Aí é muito arriscado tentar ultrapassar, e a gente tava com a folga aí, primeiro e segundo, não vale a pena o risco. E aí ele começou a se acertar com o kart dele e foi começando a abrir a partir desse momento aí. Então aí já não consegui mais acompanhar ele na reta igual antes. Eu não andava no kart point desde o acidente que teve no dia 14 de maio à noite. Que aí foram feitas melhorias depois disso no kartódromo. É a primeira vez então que eu ando no kartódromo com essas melhorias de segurança que foram realizadas. E aí pra mim foi tudo novidade nesse ponto. Teve uma punição ali pro kart 2 do Emerson. E as melhorias que foram feitas são basicamente o aumento dessas áreas de escape. Aí à esquerda, por exemplo, que não tinha essa área ali, você já vinha direto nos pneus. Aí criaram uma área um pouquinho maior pra gente ter um espaço de escape. Tem algumas outras áreas, por exemplo, aí nessa curva. Essa parte azul do lado esquerdo não tinha, os pneus já ficavam bem rente à pista. Nessa curva aqui também, que é extremamente perigosa, fizeram uma área de escape bem grande, com uma área ali para se acidentar, e aqui também à esquerda. Então várias áreas novas foram criadas para caso aconteça algum acidente, o kart não retorne para a pista, né? Ele fique ali na área de escape fora da pista. Então aí temos mais uma punição do kart 4. Aí do lado esquerdo também essa área azul foi uma ampliação de área de escape que não tinha antes. Então todas essas partes azuis aí próximas da pista foram adições recentes para que em caso de acidentes eles não sejam tão graves e haja uma área de escape aí para que os carros que vêm mais atrás não batam no kart que se acidentou. E aí eu acabei errando nessa curva anterior e o Thiago Parrini me passou, aproveitou aí o meu erro, ele já estava se aproximando algumas voltas. Continuei seguindo ele aí, tentando recuperar a posição que eu perdi, né? Mas eu já estava percebendo que toda a reta eu sofria um pouco aí com o meu kart. Não estava conseguindo acompanhar muito bem os outros nas retas. E isso dificulta muito tanto a ultrapassagem quanto não perder posições, né? Porque se o cara que vier no kart de trás estiver mais rápido nas retas do que você, na próxima reta ele vai e te passa. E aí o Miro veio com tudo, veio de longe, veio mais de trás. E o kart dele estava muito bom, ele estava muito bem treinado. Inclusive o Miro ganhou essa corrida. E aí não teve chance, ele já chegou empurrando ali. Achou um espaço, já deixei ele passar, porque eu nem tinha visto que ele estava vindo. De repente ele já estava atrás, então significa que ele estava bem mais rápido que eu. Então já deixei ele me passar logo, falei vou acompanhar ele aqui. E ele foi embora, disparou e
ganhou com muitos segundos de folga para o segundo lugar. Tava sentindo um pouco de dificuldade de fazer essa curva. E aí eu resolvi mexer na posição do banco, que é uma forma de regular o setup, né, do kart. A gente não pode mexer em configurações do kart, a gente tem que usar o kart do jeito que ele vem, mas a única regulagem que a gente tem aí é a posição do banco. Então se você joga o banco um pouco mais para frente, por conta do maior peso do kart ser, além do motor, né, ser nosso corpo, com o nosso corpo mais para frente a gente vai mudar a distribuição de peso do kart, vai ter um peso um pouco mais nas rodas da frente, e se você colocar o banco mais para trás você vai ter mais o peso do kart nas rodas de trás. Como o motor já fica na parte traseira do kart, normalmente o kart tende a ter mais peso atrás do que na frente. Então eu sempre tento ficar o mais para frente possível, até porque eu prefiro um kart que aponte mais à frente, né? Quando você bota o peso nas rodas da frente do kart, você consegue apontar o kart melhor. Você vira para a direita, é um kart que é um pouco mais responsivo, ele responde mais rápido para fazer curvas, mas a traseira pode ficar mais solta, né? Pode sair mais de traseira. Enquanto que um kart que tem um peso maior nas rodas de trás, ele vai ter uma tendência de não virar. Você vira o volante, ele escorrega reto. Eu não gosto muito de kart que escorrega reto, eu prefiro um kart que tenha a traseira um pouco mais livre para movimentar, que aí você tem um kart que aponta melhor na entrada da curva, você só tem que controlar ele um pouco melhor no meio da curva para não rodar. E aí eu tava tentando ajustar o banco para ver se conseguia melhorar um pouco essas curvas nesse kart. E aí nesse momento a gente se aproxima do Thiago Parrini, ele perdeu um pouco de ritmo ali com o pessoal da frente, né, o Miro, o Alexandre. E aí eu consegui colocar por dentro nessa curva, ameacei passar, mas aí toda a reta eu tinha um pouco de dificuldade de acompanhar, acabava perdendo um pouco de tempo. E aí ao longo da corrida praticamente inteira eu vou continuar aí disputando posição com o Thiago Parrini, praticamente até a última curva. Nessa curva eu fiz ela melhor, na entrada da reta, consegui pegar um pouquinho mais de embalo e colado nele para fazer a curva 1 aí. Um pouquinho mais embalado, e aí achei melhor tentar ultrapassar, coloquei por dentro e passei na curva 2. E aí ele veio me seguindo aí bem colado. Para essa próxima curva aqui eu tentei fazer ela mais rápido, eu abri um pouco mais a entrada, segurei mais firme ali, virei cedo, consegui fazer ela super bem. E aí consegui dar uma pequena distância para ele, para ter um pouquinho mais de folga ali atrás, né, para não ter tanta pressão aí no resto da volta. Aí deu uma erradinha no cotovelo, escorreguei um pouco, tive que dar uma corrigida. Cada errinho desse custa tempo pra gente na pista. Fiquei tentando forçar um pouco a barra pra chegar nos dois ali da frente, né, o Alexandre e o Miro. Mas eles estavam muito mais rápidos que eu. E aí nessa curva dá pra ver no retrovisor que o Thiago Parrini chega bem próximo já. Colou de novo, fez a curva melhor que eu. Acho que deu até uma empurradinha dessa vez. Então eu tava pressionado aí nessa hora, tentando conseguir chegar no pessoal da frente e vendo que o pessoal atrás estava colado. Aí no cotovelo ele fez até melhor que eu a curva e veio colado, tentou passar aqui, botou um pouco por dentro, mas não deu ainda. Aí eu acabei errando nessa última curva, o que deu a margem aí para ele conseguir colocar de lado, mas aí não conseguiu ultrapassar ainda. Na curva 1 ele recuou, aí na curva 2 ele deu um totozão em mim, pediu desculpa ali. E aí atrás já veio o Glênio pressionando. Glênio, que por sinal é um dos maiores locutores de Brasília, corre aí com a gente e faz a locução de várias propagandas aqui na região. E aí dessa vez eu consegui fazer essa curva melhor do que o Thiago. E aí eu dei uma pressionada no Thiago Parrini, coloquei por dentro, consegui passar de volta. E realmente, como eu falei mais cedo, foi até o final da corrida aí disputando posição com o Thiago. Para essa curva aqui eu gosto de abrir um pouco a entrada dela, para você não virar muito o volante, não perder muita velocidade. E essa outra também, e quebrar de uma vez para a direita, né, para conseguir aproveitar o máximo possível a última curva, para não perder velocidade, para manter o máximo de velocidade na reta e conseguir aí tentar afastar da galera de trás. Não deu muito certo, e aí eu errei na curva 2, escorreguei bastante, tive que fazer um contra-esterço aí, perdi bastante tempo. E aí voltei a ser pressionado aí pelos pilotos que vinham logo atrás.
E essa curva aqui é sempre um balanço de não espalhar muito ao mesmo tempo, não virar demais o volante para não perder muita velocidade. Que é no kart, por conta do motor ser fraco, a gente sempre tem que pensar em manter o máximo de velocidade possível nas curvas, né? Você tem que sempre balancear, manter mais velocidade sem aumentar muito a distância da pista, porque cada metro a mais também demora mais. Então é sempre uma questão de balancear, não virar muito o volante para não frear o kart com as rodas da frente, né? Quando a roda da frente ela vira para o lado, esse arrasto do pneu no chão acaba reduzindo a velocidade do kart, quase como se fosse um freio. Então você tem que estar sempre balanceando, não virar demais o volante com não aumentar muito a distância das curvas. Esse é o grande segredo. E aí, tentando ser mais rápido, eu acabei exagerando e aí escorreguei, praticamente rodei, atrapalhei aí o Thiago Parrini. E aí passaram o Glenn, o Emerson. E aí um dos maiores defeitos que eu tenho no kart é não conseguir ser consistente rápido. Ainda estou trabalhando nisso, então acaba que eu erro muito quando eu tento puxar mais o ritmo num kart que eu não estou me sentindo muito confortável nele, que eu sinto que ele está um pouco lento. E aí acabo errando e isso me prejudica, me faz perder mais tempo do que se eu tivesse sendo um pouco mais devagar, mais constante, sem errar. Então estamos aí seguindo o Emerson. Ele fez um traçado um pouco estranho na curva 2, mas não tinha para onde ir. Por fora ali você, como eu acabei de dizer, aumenta muito a distância e não tem muito para onde ir. Aí eu tentei pressionar um pouco por dentro, mas ele fechou o espaço quando me viu lá. E aí seguimos aí atrás dele, ele ficou olhando para trás e tentando se defender de mim. Mas eu tava mais preocupado com a galera da frente ali de não distanciar muito da gente, né? Tava o Glênio e o Thiago Parrini ali disputando também logo à frente do Emerson. E aí na saída aqui dessa curva antes da reta eu gostava de espalhar um pouco mais para usar mais a pista e não perder muito ritmo. Tentei passar o Emerson, mas não dava, por fora muito perigoso ali, fazer a curva 1. E aí eu tava um pouco mais rápido que o Emerson na curva 2, mas não tinha muito o que fazer. Enquanto isso, o Racing já chegou atrás, já colou atrás de mim, tem até um totozinho aí também da curva 2. E aí eu tentei passar o Emerson, vi uma abertura e a abertura se fechou, acabei atrapalhando ele, tomei punição por causa disso. E atrás da gente já todo mundo se embolou, você vê aí atrás já tem 3 karts juntos. Se não me engano é o Racing, o Espeto e o Cleverson. Além do Emerson, né, que estava na minha frente, eu atrapalhei. E aí na minha frente está o Glênio e o Thiago Parrini. Thiago Parrini doido para passar o Glênio, tentando de tudo aí, mudando traçado. E é isso, seguimos para mais uma volta da corrida. Aqui já passamos da metade da corrida já. E como eu estava falando antes, às vezes é melhor ser mais consistente do que tentar fazer uma volta rápida atrás de volta rápida se o risco for muito grande de errar, né? Tem que medir um pouco melhor essa questão de risco e retorno. Aí eu fiz essa curva um pouco melhor, né? Esse trecho 1 dessa volta eu consegui, como vocês podem ver no retrovisor, afastar da galera que estava atrás e aproximar aí bastante do Parrini. Fiz até um pouco melhor essa curva também, então em alguns trechos eu me aproximo bastante, conseguindo tocar bem, só que acabo às vezes exagerando um pouco, passando do ponto, escorregando um pouco os traseiros, perdendo tempo e às vezes até prejudicando mais ainda, perdendo bastante tempo. E aí nessa volta eu tive o aviso aí da minha punição, penalização ali por ter batido ali no Emerson naquela volta. Então assim, mais 15 segundos, né? De acordo com o regulamento do RKR, a gente colocou aí a punição de 15 segundos para cada advertência, né, que receber aí pelo cartódromo na corrida. Então nos lances aí, né, que você acaba tomando punição, além de você ter a perda de tempo, né, do lance em si, de ter perdido tempo durante a pista, você ainda tem a perda de 15 segundos por conta da punição que você levou aí pela direção de prova. Então não vale a pena, né, arriscar demais em certos lances. É melhor tentar pilotar de forma mais limpa, mais consciente e consistente, né? Tentando conseguir aí ser rápido, sem errar tanto e chegar no final da corrida aí no menor tempo possível. E aí botei por dentro, tentei passar o Parrini, só que por fora nessa curva 3, nessa passeão aí para a esquerda é muito difícil. Vi aí se eu conseguia encurtar a pista para passar, só que já fiquei na cabeça também, lembrando do lance com o Emerson. Aí tentei forçar um pouco a barra nessa curva e não adiantou, pelo contrário, né? Acabei perdendo tempo e o Espeto me passou aí.
Então mais um lance que me fez perder, além de tempo, mais uma posição, só porque eu tentei forçar uma ultrapassagem ali no Parrini que não era necessário. Então aí o Espeto tentou também passar o Parrini, começou a se mostrar nos retrovisores, né? Só que no kart não tem retrovisor, se colocar do lado ali para fazer a pressão no piloto da frente. E agora eu abri a minha melhor volta dessa corrida aí, a volta 20. E aí dá uma vontade de tentar colocar ali por dentro, tentar arriscar a ultrapassagem, mas é isso, não vale a pena. Muitas vezes é melhor você esperar uma oportunidade boa para ultrapassar sem perder muito tempo e sem se prejudicar na sua própria corrida, né? E aí eu fiz muito bem essa curva, você vê ali, consegui usar até a parte azul, nova área de escape que tem. Aí fiz bem também, continuei colado aí no Espeto, atrás temos o Racing ali seguindo também. E ficou bonito essa parte da corrida que tinha aí os pilotos aí de terceiro, se não me engano, de terceiro até o 10º, tava todo mundo junto aí na mesma imagem, né? Um atrás do outro aí, poucos segundos de diferença aí do terceiro até o 10º. 8 pilotos aí em fileirinha aí andando juntos. E aí o Racing colou bastante nesse trecho, e aí ele foi bem seguro aí, né? Ele freou bem cedo para essa curva, deu bastante espaço para não ter problema. Eu colei no Espeto, dei até um totozinho nele ali para ver se empurra ele para ir para frente, para ver se a gente consegue não se afastar ali do Thiago e do Glenn. Mas foi bonito. Eu confesso que durante a corrida, nesse momento aí, eu tava meio desesperado, né? Porque eu tava em terceiro, né? Relativamente tranquilo ali em terceiro. E sob pressão acabei errando, acabei perdendo posição. E fui caindo aí, né? Já tô em sexto aí nessa hora na corrida. E aí nesse momento o Espeto colocou por dentro aí na curva 2, passou aí o Thiago Parrini, assumindo aí a quarta posição da corrida. E tava bonito aí esses momentos aí, apesar de eu não estar muito feliz com a minha corrida, tava legal as disputas. E aí o Thiago Parrini deu uma erradinha nessa curva, deu uma escorregada, mais ou menos como eu fiz naquela hora, só que eu não estava esperando isso, estava muito perto, não tive o que fazer, acabei perdendo um pouquinho de tempo também, não consegui passar ele. Então é isso, eu estava aí pensando que eu estava em terceiro, né, podia estar em terceiro ainda e já estava em sexto, tinha perdido bastante posição e tinha a punição, né, que eu recebi ali no lance com o Emerson, com uma punição de 15 segundos, né, que já ficou na minha cabeça ali, então eu já sabia que ia perder todas essas posições aí, já que estava todo mundo junto nesse trecho. E agora estamos chegando nas últimas voltas aí da corrida já. Essa já foi a penúltima volta da corrida, já estamos na penúltima volta. E interessante do kart, você tá lá sozinho, né? E você não sabe quantas voltas faltam, como é que tá, se o seu tempo tá bom comparado com os pilotos da frente, né? Diferente da Fórmula 1 que tem a comunicação com o engenheiro e aí você consegue ir conversando com ele, sabendo como tá a situação da corrida. Então aí eu saí melhor nessa curva, resolvi pressionar um pouquinho. Forcei a barra aí, mas consegui passar o Parrini. Eu já sabia que estava chegando perto do final da corrida, apesar de não saber, né, que agora a gente já iria abrir a última volta e senti que eu precisava dar uma pressionada para ultrapassar e avançar um pouquinho. Então aí a bandeira branca, última volta. Essa bandeira branca deixa todo mundo maluco, né, sabendo que é a última volta, a última chance de ganhar posições e encerrar a corrida. Então quem está sofrendo pressão aí, com algum piloto muito próximo, começa a ficar tenso, com medo de errar, para não perder posição. E quem está colado fica tenso também, tentando ultrapassar, tentando achar uma passagem, uma saída. E o Parrini colocou de lado, eu tentei empurrar o kart o máximo possível, não quis fechar ele ali, mas consegui segurar a posição. Mas quando eu fui frear, o freio falhou, não funcionou. Engraçado, a corrida inteira eu consegui frear naquela curva tranquilamente, mas na última volta o freio deu uma falhadinha e eu acabei passando reto, perdi a posição pro Parrini. Acabei dando um toque ali no Racing na hora de voltar para a pista, mas aí, encerramento da corrida, a chegada, cheguei aí então em sexto lugar e perdi umas posições pela punição. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí pra mim se você gostou da narração. Valeu, falou, até o próximo vídeo.